O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Faluel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, tirada da carta de São João, ela está direcionada a todos. E é bonito porque são poucos as vezes que nós encontramos a palavra que se direciona especificamente a cada faixa etária. Aqui ele se volta para os jovens, se voltam para os adultos. E é importante nós percebermos que a palavra de São João é uma palavra de entusiasmo, é uma palavra de vitória, daqueles que já venceram. Venceram o quê? Venceram o maligno, venceram o mal, venceram os pecados. E nós vencemos o pecado a partir do quê? A partir de quem? Melhor dizer, a partir deste menino que vem ao nosso encontro. É Jesus que dissipa toda a escuridão e toda a treva. É Jesus que vem para vencer o pecado e fazer com que cada um de nós seja o vencedor. Somos vencedores em Cristo. Somos libertos do mal em Cristo. É só nele e por ele. E São João, ele vai dizer a nós que nós precisamos estar atentos, porque uma vez o mal vencido, mas precisamos permanecer em Cristo. E é esse o desafio da nossa vida. O nosso desafio é permanecer na salvação que a nós já foi confiada. E ele apresenta 3 grandes males que estão no mundo: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e os prazeres da vida. É essa inclinação que ela permanece, que ela está, que embora ela já foi vencida, ela está. E se eu não permaneço no Cristo, eu me perco. Eu me perco. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e os prazeres da vida. Quantas vezes nós não pecamos por conta do nosso olhar? O quanto o nosso olhar muitas vezes está sobre as coisas, sobre as pessoas. E por isso o nosso coração, ao invés de rejubilar de alegria, ele se enche muitas vezes de uma tristeza. Tristeza a qual nós damos o nome de inveja. Quantas vezes sofremos um mal-estar por conta da vitória dos nossos irmãos? E por que isso acontece?
porque os nossos olhos estão sobre as coisas do mundo. São João, ele vai dizer em outros momentos que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E ele vem com esta palavra doce, filhinhos. É um cuidado, é um amor para cada um de nós, para que possamos sair destas ocasiões de pecado e experimentar desta alegria da presença do Cristo. Agora, uma alegria que nós repetimos sempre, não faz com que desapareçam as dificuldades. Nós às vezes somos tão iludidos com os contos de fadas, que nós queremos simplesmente que o final feliz, mas nós queremos viver uma vida feliz sem nenhum tipo de desafio ou de dificuldade. Mas o problema é a nossa forma de ver, é a nossa forma de pensar. Nós nos projetamos para uma vida feliz aonde eu não preciso fazer nada, aonde eu tenho tudo, aonde as coisas acontecem como eu quero. Que felicidade é essa? Quando você tem tudo, você realmente se sente em paz? Se sente feliz? Quando você faz aquilo que você quer, a satisfação, a alegria, ela reina no seu coração? Então nós sabemos que isso não é verdade, e nós precisamos desmascarar isso, tirar isso da nossa consciente coletivo, do nosso imaginário coletivo, e parar de desejar aquilo que não é verdade, que não é real e que não produz uma verdadeira alegria. A alegria, ela nasce sempre depois de uma doação, de um sacrifício, de uma oferta, de um grande bem. É isso que o Senhor nos ensina com a sua palavra. Hoje o Evangelho, nós temos uma sequência. Para quem leu o Evangelho de ontem, via que nos primeiros versículos se falava de Simeão. Simeão, que era um homem consagrado a Deus e que esperava ver o menino Deus. Havia uma confidência entre ele e Deus e um pedido de não deixar com que ele morresse sem ter a alegria de ver aquele que era prometido. E a palavra de Deus, ela vai dizer que Simeão, ele realizou este desejo. Ele enxergou diante dos seus olhos o menino Deus. Mas o mais significativo é perceber que a palavra diz que Simeão, ele foi levado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo sopra sobre ele. O Espírito Santo faz com que nasça em Simeão, naquele justo momento, o desejo de ir ao templo. E isso acontece por quê? Porque Simeão está na vontade de Deus. E é por isso que ele estava aberto a perceber aquela moção do Espírito Santo. E aí hoje o Evangelho, ele continua, trazendo também para nós uma outra figura, Ana. Ana, que estava no templo, que permanecia no templo e louvava a Deus com a sua vida. Agora, quando nós olhamos a história de Ana, não é uma história fácil. Logo vai dizer que ela, depois de 7 anos, jovem ainda, depois de 7 anos que vive com o seu marido, ela ficou viúva. E isso nos faz entender, meus irmãos, que a nossa vida com o Cristo independe das situações de dificuldade. As dificuldades, elas vêm. Agora Ana faz a sua escolha. Qual é a escolha de Ana? Viver uma vida revoltada porque o seu marido faleceu? Ou fazer uma escolha de servir a Deus? Ela escolhe servir a Deus. E porque escolhe servir a Deus, encontra o seu lugar no templo. E ali no templo dedica toda a sua vida. E vai dizer que já tem mais de 80 anos, Ana. E ela também tem a alegria de ver o menino Jesus. Agora a sua alegria, ela não guarda para si. A sua alegria, ela comunica.
ela comunica, ela diz a todos: olha, olha este menino, é o nosso Salvador. Meus irmãos, esta mulher nos ensina muitas coisas. Ela nos ensina a permanecer em Deus nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a vida nos prega uma peça, no momento em que as adversidades vêm, em que as coisas mudam repentinamente. Ela nos ensina a permanecer em Deus. E ela nos ensina mais algo. Nos ensina a anunciar a boa notícia. Não vai dizer que Ana sai falando por aí da vida dos outros. Não. Ela vai dizer aos outros àquele que já está no meio de nós, Jesus Cristo. É isso que nós também devemos fazer. Se todas as nossas falas, elas se resumissem em anunciar Jesus, nós estaríamos mais felizes, a nossa vida teria mais alegria, nós teríamos mais paz. E o mundo lá fora, com toda a inclinação que existe para o mal, não teria lugar no nosso coração. Peçamos ao Senhor que Ele nos ajude e que estes exemplos de Simeão e Ana seja luz para a nossa vida. Hoje nós estamos celebrando o 7º dia, né? Então existem pessoas que estão aqui trazendo esta dor da perda de um ente querido, mas ao mesmo tempo precisa ofertar a Deus esta dor e permitir com que Ele traga ao coração de vocês esta consolação, que não é trazer aquele que eu perdi, mas fazer com que aquele sentimento vivido, na verdade, ele produza frutos. Que aquilo que o outro deixou para nós com a sua vida, possa ser continuado pela nossa vida. E ao mesmo tempo nós estamos celebrando também as bodas de um casal, que celebra uma vida juntos. Uma vida que, se nós perguntarmos para eles depois, a gente sabe que não precisa nem perguntar, né? A gente já sabe a resposta. Não foi fácil, mas ao mesmo tempo lutaram e estão juntos. Essa é a nossa vida, queridos irmãos. Nós celebramos aquele que vai, a morte, nós celebramos a vida, a vitória. O importante é que em tudo nós possamos viver junto com o Cristo. Junto com o Cristo. Se eu vou chorar, que eu chore com o Cristo. Se eu vou fazer um ato de amor, que seja movido pelo Cristo. Se nós fizermos assim, nós vamos entender o que é essa paz e o que é esta alegria, que não é sentimentalismo, mas é graça, é dom, e faz morada no nosso coração, né? Que o Senhor os conforte, né? Que o Senhor os abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.